Olá! Hoje a gente vai mergulhar num roteiro que é essencial para a segurança da informação. Um guia pensado especialmente para o universo da engenharia de software. O objetivo aqui é bem direto: criar sistemas que não só funcionem perfeitamente, mas que sejam desde o início seguros e resilientes. Vamos lá? Essa frase é a pedra fundamental de toda a cibersegurança. E é por isso que o nosso primeiro grande pilar é a gestão de ativos. Pensa bem, se a gente não souber exatamente o que tem em casa, como é que vai proteger? Qualquer tentativa de segurança sem isso é como dar um tiro no escuro. É o ponto de partida para absolutamente tudo que vem pela frente. E o nosso roteiro de hoje está bem estruturado. A gente começa falando de uma grande mudança de paradigma na segurança. Depois vamos aprofundar na gestão de ativos, passar por criptografia, análise de risco e governança. E para fechar, vamos amarrar todas as pontas com o conceito de segurança por design. Então, vamos começar por essa mudança. A grande virada de chave no desenvolvimento de software é que segurança deixou de ser uma etapa final, uma preocupação de última hora. Hoje, ela precisa ser parte do DNA do projeto, integrada desde a primeira linha de código, desde a primeira reunião. E essa nova abordagem tem nome, viu? É o Secure Software Development Lifecycle, ou, para facilitar, SSDLC. A ideia central por trás dele é o que o pessoal chama de Shift Left. E o que isso quer dizer? É bem simples. Significa trazer a segurança para a esquerda no cronograma, ou seja, para o começo do processo. Em vez de testar só no final, a gente já pensa nisso desde a fase de concepção. E aqui está o porquê financeiro dessa mudança toda. Corrigir uma falha de segurança depois que o sistema já está no ar pode custar, acredite, até 100 vezes mais do que se a gente tivesse resolvido lá no comecinho, na fase de design. Então, adotar o SSDLC não é só uma boa prática técnica, não. É uma decisão de negócio inteligente que economiza muito recurso e evita muita dor de cabeça. Ok, agora que a gente entendeu a importância de antecipar a segurança, vamos para a parte prática. Módulo 1. Gestão de ativos e acessos. Se a regra de ouro é proteger o que se conhece, o primeiro passo, claro, é saber exatamente o que a gente precisa proteger. E dentro dessa gestão, existem duas siglas importantes, ITAM e CSAM. Elas são complementares. O ITAM, que é o gerenciamento de ativos de TI, se preocupa com o ciclo de vida todo, pensando em eficiência, custos, licenças. Já o CSAM, que é o gerenciamento de ativos de cibersegurança, olha para esses mesmos ativos, mas com uma lente de segurança. A pergunta do CSAM é sempre como isso pode ser atacado e como a gente protege. E olha, quando a gente fala em ativos, a coisa vai muito além do que a gente imagina. Não é só servidor, não é só software. Dá uma olhada na última linha dessa tabela. Humanos. Pois é, desenvolvedores, administradores, usuários finais, todo mundo é um ativo. E muitas vezes são o elo mais explorado numa corrente de segurança. A segurança precisa estar presente em todo o ciclo de vida de um ativo. Na implantação, por exemplo, a gente aplica o que se chama de hardening, que é basicamente o processo de fortalecer um sistema, reduzir a sua superfície de ataque, fechando portas, desabilitando serviços que não são necessários e lá no final até o descarte tem que ser seguro para garantir que dados sensíveis de um HD antigo, por exemplo, não caiam nas mãos erradas. Muito bem, já sabemos o que temos que proteger. Agora a pergunta é, como? Bem-vindo ao módulo 2, onde a gente fala de criptografia e análise de risco. Aqui, vamos conhecer as ferramentas e os processos para a proteção de verdade dos nossos dados e sistemas. A principal ferramenta para garantir confidencialidade, sem dúvida, é a criptografia. Existem dois tipos básicos. A simétrica usa uma chave só, tanto para criptografar quanto para descriptografar. É super rápida, ótima para grandes volumes de dados. Já a assimétrica trabalha com um par de chaves, uma pública, que todo mundo pode ter, e uma privada, que é só sua. É mais lenta, mas é a base para coisas essenciais como assinaturas digitais e a comunicação segura na internet. Mas se proteger não é só sobre criptografia. É preciso entender os riscos de uma forma organizada, sistemática. E para isso existe esse processo do NIST, que é um padrão do mercado. Mais do que decorar cada passo, é importante entender a lógica dele. Ele nos guia a olhar para o nosso sistema, identificar as ameaças, as vulnerabilidades, analisar os controles que a gente já tem, para só então, no final, determinar qual é o risco real. E este diagrama aqui reforça uma ideia importantíssima. Gestão de risco não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo. Por quê? Simples. Porque o mundo muda. Novas ameaças aparecem, novas vulnerabilidades são descobertas o tempo todo. O que era seguro ontem pode não ser mais hoje.
E é por isso que esse ciclo de avaliar, implementar controles e monitorar se repete sem parar. Na hora de avaliar os riscos, na prática, a gente usa duas abordagens. A análise qualitativa é mais rápida, quase um feeling de especialista. A gente classifica o risco como alto, médio ou baixo. É ótima para a gente saber por onde começar, para priorizar. Já a análise quantitativa é diferente. Ela bota números na mesa. Ela calcula o custo financeiro de um risco. Dá mais trabalho, mas é fundamental para justificar um investimento em segurança para a diretoria, por exemplo. E no coração dessa análise quantitativa tem um conceito-chave chamado ALE, que significa expectativa de perda anual. A pergunta que o ALE responde é bem direta, e a resposta vem em dinheiro. Quanto, em média, a gente espera perder por ano por causa deste risco específico? A fórmula é bem simples. ALE é igual a SLE vezes ARO. Vamos traduzir isso. O SLE, ou expectativa de perda singular, é o custo se o incidente acontecer uma vez. Por exemplo, se um servidor nosso cair, qual o prejuízo? Digamos que seja R$10.000. Esse é o SLE. O ARO, ou taxa anual de ocorrência, é quantas vezes por ano a gente acha que isso vai acontecer. Se a gente estima que acontece uma vez a cada 2 anos, o nosso ARO é 0,5. Aí é só multiplicar. 10.000 vezes 0,5, nosso ALE seria de R$5.000 por ano. Bom, agora que já entendemos a parte mais técnica dos ativos e dos riscos, vamos subir um nível. Vamos falar de governança. No módulo 3, a gente vai ver os frameworks, como o COBIT e o ITIL, que são as estruturas que garantem que todo esse esforço de segurança esteja alinhado com o que o negócio precisa. 2 dos frameworks mais famosos são o COBIT e o ITIL. Para diferenciar, é só pensar nas perguntas que eles respondem. O COBIT foca na governança, na estratégia. Ele pergunta, estamos fazendo as coisas certas? Já o ITIL foca na operação, na entrega. Ele pergunta, estamos fazendo as coisas da maneira certa? Um olha para o que e o outro para o como. E essa tabela deixa a diferença ainda mais clara. Para o IT, um servidor é parte de um serviço. Um risco é algo que pode interromper esse serviço. Simples assim. Já para o COBIT, aquele mesmo servidor é um recurso de negócio. E um risco é algo que pode impedir a empresa de alcançar um objetivo estratégico ou de passar numa auditoria. São perspectivas diferentes, mas que se completam. Eu gosto muito dessa analogia para fechar a ideia. Pense num avião. O COBIT é quem define o plano de voo estratégico, as regras, os limites de segurança. Já o ITIL é o piloto, que está lá no cockpit executando as manobras do dia a dia, garantindo um voo estável e eficiente. Os dois são absolutamente essenciais para a viagem ser um sucesso. E com isso chegamos à nossa conclusão, um momento em que tudo se conecta. Vamos trazer todos esses conceitos de volta para o dia a dia de quem desenvolve software. Tudo isso sob o guarda-chuva da segurança por design. O ponto central é este. Segurança por design é, na verdade, a aplicação prática daquela ideia do shift left que vimos no começo. Significa que a segurança tem que estar em tudo, na hora de definir os requisitos, no design através da modelagem de ameaças, na codificação com ferramentas de análise estática como o SAST e, claro, nos testes com análises dinâmicas, o DAST, que simulam ataques em tempo real. E isso nos leva a uma reflexão final. Um profissional de engenharia de software que domina a gestão de ativos, risco e governança não é só alguém que escreve código. É alguém que constrói e protege a confiança. Então a pergunta que fica no ar é: como esses princípios podem ser aplicados para construir essa confiança nos próximos projetos?